Olá, estamos aqui no nosso segundo encontro do nosso curso de extensão Educação Postural para estudantes do ensino médio em tempos de pandemia. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a fisioterapeuta Luana de Paula. Oi, Luana. Olá, Paula, tudo bom? Tudo? É um Tudo. prazer ter tu aqui com a gente. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor. Tá bom. Obrigada, Paula, pelo convite, primeiramente. Eu que De agradeço. Obrigada poder falar um pouquinho desse assunto tão importante, né? Em especial nos dias de hoje, né? Sempre foi importante, mas em especial nos dias de hoje. Bom, então, meu nome é Luana, né? Eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Fevale. Tenho especialização em saúde do trabalhador. Eu trabalhei algum tempo nessa área, né, dentro de empresas. Então, trabalhando bastante também com as orientações, né, com a educação em saúde, né, para os trabalhadores. Já tenho formação desde 2008 no método Pilates e desde 2014 em Hatha Yoga, né? E tenho trabalhado com essas duas metodologias, né, de movimento, né, atualmente. E, bom, falar de educação postural, né, nas escolas é um desafio, né, acredito eu, pela linguagem, né, a abordagem que a gente tem que chegar para o estudante, né, e outra também pelos tempos de hoje, porque o que o adolescente, né, ele enfim, preconiza, digamos assim, na atividade dele, muito hoje em dia é os jogos, né, de computador, ou também o telefone celular. Então, tu trazer um olhar diferenciado para esse jovem e chamar a atenção dele, né, para a postura, para a consciência corporal, eu vejo como um desafio, mas eu acredito que é seria um início, né? Início não, mas assim, um desafio positivo, né, para os educadores e para os pais, para evitar problemas posturais futuros, né? Tanto que iniciam nessa época da adolescência, idade, infância e adolescência, e podem perpetuar até a idade adulta, né? Sim. Então, eu acredito que o conhecimento mesmo, né, a educação em postural nas escolas seria uma ferramenta para o auxílio, né, para a prevenção, né, dessas patologias, né, Sim. dos desvios posturais e dores principalmente, que é o que É. já cometem muitos adolescentes e crianças também hoje em dia, né? Luana, e eu vejo também a importância de nós, professores, termos este conhecimento Uhum. de que ferramentas, de que maneira a gente pode orientar ou de que caminho a gente pode orientar o estudante a buscar algum tipo mais adequado de algum exercício, de algo que ele possa fazer, né? Porque muitas vezes a gente que está em sala de aula, seja em sala de aula presencial ou em sala Uhum. de aula remota, como está acontecendo, às vezes a gente até tem a intenção de orientar, às vezes numa aula online a gente enxerga que o aluno está fazendo a sua aula deitado na cadeira, todo Uhum. recostado ou deitado na cama, e a gente não tem ferramentas para isso, né? A gente percebe que tem alguma coisa ali que não está adequada, Sim, mas sem esse conhecimento a gente não tem como intervir nisso, né? De uma exato, maneira que vai exatamente. ser efetiva. Sim, exatamente. Esse conhecimento, ele pode ser passado, né, Paula, por exemplo, pelo que tu está fazendo agora, né, que é uma forma de informação, né, então é uma coisa que não é difícil, né, que é acessível, e daqui a pouco, entre as aulas mesmo, né, o professor pode ir colocando
algumas informações dentro de alguma matéria específica, né? Sim. E isso, aos pouquinhos, o professor vai se apoderar também do conhecimento e o aluno, consequentemente, né? E a partir disso, ele pode ir chamando a atenção. Isso, e como vai ser colocado também nas aulas, nas práticas, né? A gente vai ver ferramentas também para poder ajudar esse aluno, né? E o aluno também conhecer o corpo dele, mas principalmente também o professor ou os pais, né? Que tiverem esse conhecimento podem também ajudar, né? Essa criança e adolescente. Sim, exatamente. É isso. Bom, mas então eu vou iniciar, vou falar um pouquinho, vou compartilhar minha tela aqui, tá, Paula? Tá bom. Vai ficar um pouco mais dinâmico. Tá bom. Aqui. Bom. Vamos voltar aqui. Bom, então, falando sobre educação postural mais especificamente, né? Hoje em dia já existe muitos estudos, né? Falando sobre dor, né? Na fase da adolescência e principalmente na faixa etária de 10 a 17 anos. Então, os estudantes estão sentindo dor, né? E é uma realidade muito relacionada com a questão postural, né? E da inatividade também, né? Do corpo, ou seja, falta de exercício físico, né? E a partir dessa questão postural, né? E de inatividade, vem também outros tipos de doenças relacionadas, né? Diabetes, obesidade, hipertensão, enfim, isso já está sendo falado, né, há algum tempo. E eu acho que é muito importante esse olhar também, né, para a questão da postura, que faz parte da nossa saúde também, né. Então, o que a gente pode falar sobre o corpo, né, do estudante, né, do adolescente? Ele vai ter lá uma postura ao sentar, geralmente, né? E ao carregar os materiais escolares. Então, esses dois pontos, a gente conseguindo trazer um pouco mais de consciência, né? Para este aluno, a gente vai conseguir já prevenir essas dores, né? Então, as aulas online, como a gente já comentou, aulas remotas e a permanência maior numa postura estática inadequada. Então, essa permanência na postura estática, na verdade, ela já existe, né? Desde antes das aulas online, né? Então, quando o adolescente vai lá jogar videogame, ou, enfim, ficar muito tempo estudando, né, tem alguma prova, algum trabalho para fazer, ele vai ter que adotar uma posição sentada por maior tempo, né? Então, e como é que esse adolescente ele está sentando, né? Qual é a posição dele, né? Luana? Sim. Em relação à maior permanência nessas posturas inadequadas, né, em decorrência das aulas online, a gente vê que por conta da pandemia, às vezes os alunos do ensino médio têm 10, 12 horas por dia, que nem eu conversei com um aluno do ensino médio que a gente apresentou no encontro anterior, ele chega até essa carga horária diária de aula online. Então, tu imagina, Sim. Isto de aula online, mais o tempo em que ele fica sentado executando as tarefas que foram propostas nas aulas. Sim. Mais um tempo extra em que ele está ficando em casa, onde muitas vezes faz encontros
online com amigos, ou participação em lives de, sei lá, de show, de coisas de interesse dos adolescentes, né? Então, realmente, assim, Sim. o tempo aumentou muito, né? Sim, Neste atual contexto que a gente está passando. Isso, exatamente, Paula. Então, assim, se a gente pensar que na escola vai ter um tempo de permanência, mas o aluno ele vai ter o tempo lá que ele vai sair para comer algo, né, para o recreio, então acaba tendo essa pausa, né, ele acaba mudando de posição, né, que o que faz, na verdade, a questão da dor é a permanência nessa posição, né, é o tempo que tu permanece nessa posição inadequada. Isso que vai levar a gerar dor, os desvios posturais, os desconfortos, né? Então, realmente, essa carga horária em demasia, né, acaba prejudicando bastante. Este estudante que conversou comigo no encontro anterior, ele me disse que ele fica sentado no mesmo lugar o tempo inteiro. Por vezes, ele até faz a aula deitado na cama, e é toda a dinâmica dele. E ele disse que durante as aulas presenciais, ele tinha muita troca de sala para ir em laboratório disso, laboratório daquilo. Então, não, sabe, aconteciam trocas de sala. E aí eu conversei com ele, até essa conversa foi em off, não foi durante a nossa gravação. Eu conversei assim, não tem como tu, de repente, fazer a tua aula em outros lugares da casa, né? Aí ele disse, não, porque no outro quarto fica meu outro irmão tendo as aulas dele, na sala fica minha mãe trabalhando, e no quarto dos meus pais fica o meu pai trabalhando. Então, assim, não tem, realmente não tem. Ele tem que se adequar ao quadrado dele e deu. Exatamente, mas enfim, né, é o momento, né, Paula, eu acho que esse momento que a gente está passando também é uma reflexão, né, e um rever de várias coisas, né, assim como está mudando, né, um pouco essa questão da educação em si, né, a gente vê muito mais cursos online, muito mais, enfim, né, as aulas online também remotas estão acontecendo. E eu acho que isso é uma realidade, a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? A gente não tem uma noção, assim, ainda muito concreta de quando. E eu acho que fazer esse olhar também, né, de falar sobre educação em saúde, educação postural, agora, é interessante, porque quando voltar, ok, agora a gente já falou sobre isso, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Para melhorar. Então, acho que isso é bem importante, bem válido mesmo, essas reflexões. Então, ali, né, no terceiro item, educação postural na escola auxilia na prevenção de possíveis dores e desvios posturais. Então, como eu falei, essas dores podem iniciar na adolescência, né, e perpetuar até a vida adulta. Então, a partir desse momento que o aluno, ele não está cuidando da postura dele, ele está passando mais tempo sentado ou deitado, não está fazendo atividade física, o corpo dele está em formação, ele está em desenvolvimento. Como é que está desenvolvendo esse corpo, né? Como é que essa coluna ela está desenvolvendo? Então, esse ponto assim realmente de olhar para isso neste momento da vida é bem importante. Então, as consequências de uma má postura, aqui algumas consequências, né? Então, as dores nas costas, né? Na lombar, principalmente, que a gente vai ver daqui a pouco que a lombar é que recebe o maior peso, a maior carga, né? Do nosso peso corporal, né? Região do pescoço, porque dependendo da posição que esse aluno está com a cabeça, né? Isso vai ajudar ele a ter esses desconfortos, as contraturas, tensões musculares nessa região e, por consequência, daqui a pouco as alterações também nessa região, né? Mais estruturais mesmo, a nível ósseo e de ligamento e de disco, né? Que são os amortecedores que a gente tem entre uma vértebra e outra. Inflamações dos tendões, então as tendinites, né?
E os desequilíbrios musculares, então, como eu falei, que podem ocasionar os desvios posturais. Então, esses desequilíbrios, eles vão ser relacionados com a musculatura, né? A musculatura, ela desequilibra, ela fica numa posição não tão adequada, né? Com um tipo de encurtamento que a gente fala, que é quando o músculo, ele se fixa daqui a pouco numa posição, né? E ele não tem um movimento mais, a hidratação dele específica. A gente vai falar isso também um pouquinho depois, né, nas próximas aulas. E, então, esses desequilíbrios, eles vão ocasionar, então, os desvios posturais, que daí a gente chama de hipercifose torácica. Tem mais outros desvios que podem acontecer. Mas os principais, né, falando de uma postura sentada, por exemplo, a hipercifose torácica e as escolioses. A gente vai ver um pouquinho disso também. Tu comentou agora em relação às dores, né? Tu comentou, então, a dor na lombar e no pescoço. Este rapaz que eu conversei no encontro anterior, ele falou que é bem aí que ele sente dor. Sim. Na lombar e no pescoço. Foi bem isso que ele disse. Exato. São duas regiões mais sensíveis do corpo. Eu digo que essas duas regiões são mais móveis, né? Então, por ser mais móveis, também elas estão mais suscetíveis a ter, digamos, as patologias acabam... São músculos, primeiro porque são músculos, por exemplo, da cervical, são músculos muito pequeninos, né? São pequenos, então a nossa cabeça já pesa de 4 a 5 quilos. Se o aluno está ali, por exemplo, numa posição errada, está com o computador mais baixo, ou está fazendo a aula no telefone, ele está assim o tempo todo. Então, tu imagina que tem 5 quilos aqui, a minha cabeça pendurada, que nem eu falo, né? Tu não está com uma posição boa. E esses ossinhos, esses músculos muito pequenos, estão ali suportando esses 4 e 5 quilos, né? Só que não é só esses 4, 5 quilos, porque na verdade tu passa muito tempo nessa posição. Então é como se isso fosse aumentando. E por isso acaba ocasionando a dor. Na lombar, Paula, como tu disseste antes, desse menino, né? Se ele tá sentado numa postura errada, a lombar é que tá recebendo todo esse peso das outras colunas, né? E, consequentemente, se ele está sentado numa postura errada, não está na posição certa, a lombar ela vai acabar sofrendo também de dor, né? Isso é fato, é isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho da hipercifose, então, torácica, né? Então, a gente tem ali... Primeiro, vamos olhar a fotinho do menino, né? No sofá. Ali ele está numa posição que provavelmente a gente já viu alguma criança, né, posicionada dessa maneira, no sofá ou na cadeira. E como tu falou, né, Paula, como é que se eu não tenho um lugar específico para me sentar, um lugar confortável na minha casa, né, que eu não me sinta confortável mesmo para poder fazer as minhas lições ou assistir a minha aula, ele vai se posicionar da maneira que ele acha que ele deve, né? E ele não entende que ele tem que daqui a pouco que ele tem que encostar essas costas, que ele tem que sentar um pouquinho corretamente, tem que estar com os pés no chão, então a criança tá ali. Ou ela tá assim, ou ela tá deitada na cama, como tu falou, né? Uhum. Daqui a pouco de barriga para baixo, né? Que também não é uma posição muito adequada. Ok, então tem esse menino ali bem que tá curvadinho ele, né, no sofá, bem curvadinho, exatamente. E depois tem a outra figura do lado ali, que está escrito hipercifose, que é a posição que a coluna adota, né? Então pensa que a gente está olhando agora essa foto como se a gente olhasse ele por dentro, né? Então a hipercifose é quando a gente tem essa curva em C na região da torácica, que é o meio da coluna, tá? Então, a torácica, ela já existe, na verdade, essa curva, essa cifose, ela já existe, tá? Naturalmente. Porque a nossa coluna não é toda reta. Ela tem uma curvatura
As curvas são para atenuar as pressões. Então, imagina, se nossa coluna fosse totalmente reta, vou pegar aqui a minha coluna. Não sei se consegue ver, Paulo. Sim. Tá aqui. Uhum. Então, se a gente olhar, ela tem essas curvas, né? Existe essas curvas na coluna. Para quê? Para atenuar as pressões. Se a nossa coluna fosse totalmente reta, nem uma coluna mesmo de um prédio, por exemplo, a gente ia ter muita pressão, né? Muita sobrecarga nessa coluna. Então, a gente tem um corpo muito perfeito. Essa coluna ela já tem uma curvatura. Se a gente olha ela de lado, a gente vai ver essas curvas acontecendo, tá? Se a gente olha a nossa coluna de costas ou de frente, a gente vê ela reta, tá? Mas de lado, como tá ali na fotinho, ela já existe essas curvas. E no meio da coluna, que é a região torácica, né? Essa cifose, ela existe. Mas quando a cifose aumenta pela má postura, é aí que ocasiona a dor. Aí que o aluno vai relatar a dor. E às vezes, esse aluno não vai relatar dor nessa região aqui. Ele pode relatar dor na lombar também e pode relatar dor aqui na cervical, tá? Às vezes a dor não vem em específico nessa região, tá? E a terceira foto, o menino tá com uma mochila, né? A gente vai falar amanhã sobre como carregar mochila, então, como carregar os materiais, a mochila. Então, ali ele já tá mostrando que ele não tá muito contente com aquela mochila pesada, né? E mal colocada. Então, às vezes, quando a mochila também não está adequada ao aluno, ou ele não está posicionado adequadamente ao aluno, também o aluno vai acabar adotando essa posição mais curvada para frente, mais cifótica, né, que a gente fala. Dá a impressão até que ele está sentindo dor ali. Provavelmente ele tá. E olha só, Paulo, onde é que ele tá com a mão, né? Lembra que eu falei que geralmente ele não vai sentir a dor no meio das costas. Às vezes ele vai sentir a dor ou mais embaixo ou mais em cima, mas na cervical, perto do pescoço ou na lombar, né? Uhum. Então, isso é uma das posições adotadas, né? Essa hipercifose, essa curva mais acentuada do meio da coluna. E uma outra postura adotada, quando se utiliza, por exemplo, uma mochila num lado só, né, do ombro, num ombro só, é a escoliose, que é esse desvio lateral. Bom, lembra que eu falei que quando tu olha a coluna de costas ou de frente, a gente vê ela reta. Só que quando o aluno coloca uma mochila, por exemplo, ele usa a mochila sempre no mesmo lado, ou ele fica sentado muito tempo, uma postura incorreta, atirado assim em cima da mesa, por exemplo, essa coluna ela vai adotar uma posição lateral, tá? Então imagina, essa coluna vai ficar ali, lateral, 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 a musculatura desse lado aqui, o meu elástico desse lado vai ficar mais curtinho e vai ficar puxando a minha coluna para o lateral, o lado que eu tô com o peso, né? E o outro lado, ele vai ficando mais alongado, né? Ele não vai ter não vai criar tanta estabilidade para manter essa minha coluna mais centralizada, né? Do meu corpo. Então, a escoliose é um dos acometimentos também de desvios posturais, né? Então, tem a hipercifose, que é esse aumento da curvatura da torácica, e a escoliose. Luana, esta alteração que tu tá explicando agora, a escoliose, ela também pode aparecer que nem assim, de vez em quando eu vejo meu filho sentado e ele senta com uma perna em cima do banco, a outra perna para baixo, e ele fica assim, sabe? Eu vejo ele assim. E eu vejo que ele sempre senta em cima da mesma perna. É uma dobrada e uma assim, e aí ele fica... Uma posição sentada desta forma também pode gerar um desvio desses? Sim, pode. Se a criança ou adolescente, ele adota essa postura muitas vezes e fica muito tempo nessa posição, pode acontecer sim. É a mesma coisa de quando o adulto coloca
o homem gosta de colocar, às vezes, a carteira no bolso de trás, né? Da calça. E às vezes ele vai e fica ali sentado com aquela carteira, vai viajar e fica sentado com aquela carteira. Ou uma pessoa que trabalha dirigindo, por exemplo, e fica com a carteira ali o tempo todo. É a mesma coisa. Então pode acontecer sim, Paula. Por quê? Também porque tudo está relacionado com o nosso quadril, tá? Nossa pelve, né? Eu vou falar disso agora. Então, o que acontece? Aqui eu trouxe um bonequinho que ele exemplifica bem a integração que tem a nossa pelve com a nossa coluna, tá? Então, eu vou... Ali dá pra ver que ele faz o reboladinho, né? E todo o corpo mexe junto, né? Enquanto ele tá rebolando, todo o corpo tá mexendo junto. Então, vou falar um pouquinho disso agora. Então, assim, só para exemplificar aqui, mostrar, ilustrar, né? A gente tem, então, no nosso corpo, as vértebras, né? Que é a nossa coluna, que forma a nossa coluna. Então, temos vértebras menores que estão na base da nossa cabeça, do nosso crânio, né? São 7 vértebras. Depois tem as vértebras torácicas, que elas ficam do centro do nosso corpo para a parte inferior, que é onde estão as nossas costelas. As nossas costelas estão inseridas nessas vértebras torácicas, né? E as últimas vértebras, as lombares, que são 5, e depois a gente tem mais o sacro e tem o cóccix. Então, vou mostrar isso agora. Deixa eu só finalizar aqui. Aqui, Paula. Bom, vou mostrar aqui a senhora coluna. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que talvez eu tenha que ir um pouquinho mais para trás, né? Acho que sim. Não dá para ver muito. Tá. Eu vou ter que tirar. Tá. Vou te mostrar. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Então, assim, Paula. Ó. Então, a gente tem aqui a nossa coluna, tá? Como eu disse, a região, olhando lateralmente, ela tem as curvas, né? E anteriormente, ela é mais retinha, ela pode ficar, então, lateral, se tem as escolioses. Mas, embaixo da nossa coluna, a gente tem a pelve, tá? A nossa pelve, ela é esse osso grande, que lhe parece uma bacia mesmo de colocar roupa dentro. Tá? Então, nessa região aqui, a gente tem muitas musculaturas, tem os nossos órgãos, né? E a nossa pelve, na verdade, ela faz essa integração com a nossa coluna lombar, principalmente, tá? O osso que une a nossa lombar e a nossa pelve é o sacro, que é esse osso maior aqui, tá? Então, ele faz essa comunicação das minhas vértebras lombares, que são as últimas, que são bem grandes, olha a diferença das lombares para as nossas vértebras cervicais. Sim. São bem pequenas. Então, tem um porquê disso, né? Porque ela recebe todo esse peso das outras vértebras, então ela tem que ser maior, né? Então, assim, o sacro, ele faz essa ligação. Então, todo movimento que a gente faz na pelve, como o sacro faz essa ligação com a minha coluna lombar, olha só o que acontece com a coluna. Ó. Eu tô mexendo a pelve e a minha coluna tá mexendo junto. Sim. Embaixo do sacro, a gente tem o cóccix, que é esse rabinho aqui, né? O resquício do rabo. Que nem né? E esse rabinho aqui, esse cóccix, é geralmente aonde o aluno senta erradamente, tá? Então, quando ele vai sentar lá, que a gente viu aquele menino sentado no sofá, sim, ele não está sentado sobre essas duas estruturas aqui, ó.
Vamos olhar por aqui que é melhor. Peraí. Tá com bastante claridade. Ó, Dá tem para essas vê-la. duas estruturas aqui, que a gente chama de isquio, tá? Essas duas estruturas aqui é onde a gente precisa sentar. A gente vai ver isso daqui a pouco na prática, tá? Então, quando o aluno senta, ele precisa sentar sobre esses isquios para manter um bom alinhamento da minha coluna. Então, imagina que ele está sentado, e se ele está sentado aqui sobre o cóccix, sobre o rabinho, a lombar, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, aqui tá a minha mão é o banco, é a cadeira, e o aluno está sentado. Então, ele está sentado desse jeito. A lombar dele está toda curvada. Tá? Dobrou. Quando o aluno se posiciona, essa minha bacia, para mim não deixar cair essa água daqui de dentro, eu preciso manter minha bacia retinha. Então, eu preciso sentar sobre esses dois ossos aqui, mais à frente, para manter esse bom alinhamento aqui da minha coluna. Como muda, né? Do que, Paula? Desculpa. A posição da coluna muda quando tu muda essa posição da bacia. Exatamente. Exatamente. A posição da coluna muda. Porque tem essa integração aqui, tem essa conexão, né? Como esse osso aqui, ele tá interligado, ele faz parte da nossa coluna, né? O sacro faz parte. E ele tá interligado, ele tá ligando, né? A lombar com o osso da pelve, vai mexer, é como tu falou. Mexo aqui, se eu mexo a pelve aqui para um lado e para o outro, a minha coluna mexe junto, né? Tá tudo interligado no nosso corpo, né? Então, assim, isso rapidamente, entre uma vértebra e outra, a gente tem essas almofadinhas aqui, tá? Que a gente chama de discos intervertebrais. Quando eu fico muito tempo numa posição errada, eu vou criando um estresse nesses discos. Eles vão ficando mais desidratados, né? Eles vão ficando secos, porque na verdade lá dentro dele existe muita água, tá? Para quê? Essa água como se fosse uma gelatina. Ela vai atenuar essa pressão, ela é como se fosse esse amortecedor, essa água, ela vai fazer com que a gente consiga atenuar os impactos da nossa coluna, para a gente não ter os desgastes, né? Com o tempo isso acontece naturalmente. Mas, por exemplo, não para uma pessoa jovem. Sim. E o que vai fazer essa pessoa jovem ter daqui a pouco esse desgaste mais cedo? E isso acontece. Infelizmente, está acontecendo. As más posturas e a inatividade. Sim. Eu não faço atividade física. Então, eu não nutro esse meu disco, as minhas vértebras, esses meus ligamentos estão tensos. Está tudo parado aqui. Então, quanto mais eu me movimento, mais eu vou fazer com que circule esse líquido aqui dentro, mais eu vou fazer com que o meu corpo fique solto e eu consiga não ter dor, né? Então, atividade física é bem importante, né? Sim. Bom, vimos já a importância da pelve, né, com a coluna. Então, precisamos posicionar bem essa pelve para poder manter uma boa postura. É a partir da pelve, desse osso grande, é que eu vou ter uma boa postura sentado, tá? Principalmente sentado. Então, Paula. Joia. Agora, eu vou partir para uma prática. Joia, legal. Tá? Tá. E só vou precisar de um tempo para arrumar aqui, então, as coisas. Bom. Então tá, certo? vamos nos organizando então. Tá bom. Bom, então a gente vai agora fazer uma vivência para entender o movimento da pelve, essa relação que tem da pelve com a coluna, tá? Então, assim, primeiro eu vou pedir que vocês sentem numa cadeira, tentem colocar os pés, todos os dois pés bem apoiados no chão, isso é bem importante, tá? E primeiro eu vou pedir que vocês fechem os olhos. E a gente vai trazer consciência para o corpo primeiro. Então, sente primeiro os pés bem apoiados lá no chão. Sente as pernas.
e observa aonde é que tu está sentado. Qual é a região do teu corpo que tu está sentindo mais apoio? Se é no cóccix, lá naquele rabinho que a gente viu, ou se é nos isquios, naquele ossinho mais da frente. A gente vai perceber ele agora. Sente a tua coluna, relaxa os teus ombros. Vai fazendo um raio-x do teu corpo, de como é que ele está. E vai te permitindo agora conhecer um pouquinho mais o teu corpo. Pode abrir os olhos. Então, para a gente entender onde é que fica esse ossinho, eu vou pedir que vocês coloquem as duas mãos embaixo do quadril, pode ser com a palma da mão para baixo, embaixo do bumbum. Põe a mão lá no bumbum. E agora começa a mexer um pouquinho as nádegas, como se tu quisesse descolar a pele das nádegas, só deslizando assim. E daí, se vocês estiverem sentados bem sobre eles, vocês vão sentir umas pontinhas de osso. Essa pontinha de osso são os isquios. É aquela região que eu mostrei aqui, ó, do quadril. Tá? Essa região aqui, ó. E dá para sentir mesmo. Dá para sentir mesmo, né, Paula? Sim. É isso. Então, geralmente não é aí onde a gente senta, né? Onde o adolescente está sentado, né? Onde ele fica sentado. Mas é onde deveria ser, né? Mas deveria ser, para ter esse equilíbrio, né? Para ter esse bom posicionamento da coluna. Então, vai tirar, a gente tira as mãos agora. Nós vamos estimular essa região. Como? A gente vai imaginar que a gente quer abrir uns buraquinhos na areia, pensa na areia da praia, e a gente vai começar a balançar o bumbum para um lado e para o outro, como se eu quisesse abrir esses buraquinhos. E a gente vai sentindo que pode ser, percebe isso, até fecha os olhos se quiser, e vai ter um lado que a gente vai sentir mais peso, como se a gente ficasse com o corpo mais inclinado para esse lado. E percebe no teu corpo se isso acontece. Se não acontecer, tá tudo bem. Se acontecer também, tá tudo bem. É só essa percepção, tá? Ok, daí a gente para. E daí a gente vai perceber agora que parece que o glúteo se espalha mais na cadeira. A gente vai sentir isso, talvez sinta, talvez não, também depende da percepção de cada um. Certo? Agora a gente vai sentir o movimento da pelve, tá? O movimento do meu quadril. Então a gente vai colocar uma das mãos atrás na lombar, aqui, ó. Põe nessa região aqui, um pouquinho mais pro final da tua coluna, tá? Pode deixar a palma da mão bem aberta. E a outra mão vai em cima do meu coração aqui. E agora a gente vai fazer um movimento, tá? O movimento vai ser levar o peso para a tua mão que está nas tuas costas, que está lá atrás, ó. A gente vai levando o peso para essa mão. Então é como se, agora sim, eu vou sentar no cóccix, eu vou lá para trás e eu vou levando peso na minha mão. Eu não tiro os pés do chão, mantenho os meus pés conectados. E agora eu vou empurrar o meu coração contra a mão que está aqui na frente, ó. Eu começo a subir e empurro o meu coração contra a minha mão. E vou encontrando aquele pontinho de osso que eu já sei onde fica. Então eu vou lá para trás e vou empurrando as minhas costas contra a minha mão que está lá atrás. E depois eu venho empurrando meu coração contra essa mão que está na frente do meu peito. E vou encontrando esse meio do caminho. Que não é lá na frente demais e nem muito lá atrás. Eu vou sentindo esses meus isquios apoiando um pouquinho mais na cadeira. E se eu fechar os olhos,
Posso até perceber mais esse movimento, deslizando. E observa o movimento da tua coluna. O que que faz a tua coluna enquanto tu está fazendo esse movimento com a tua pelve? Porque é com ela que a gente está fazendo, a gente só está mexendo ela. E a minha coluna está mexendo junto. Olha a forma que a minha coluna faz quando eu ponho o peso mais no cóccix, mais lá atrás, na minha mão de trás. E olha a forma que a minha coluna fica quando eu empurro meu coração na direção da mão da frente. E sento mais nos isquios. Faz só mais uma vez. Vai percebendo esse movimento. Vai identificando essa região do teu corpo. Vai se familiarizando com ela. Aí, muito bem. Deixa os braços agora, as mãos em cima das pernas. Isso. E sente agora, faz um balancinho assim, ó, para a direita e para a esquerda. E vai sentindo se tu estás bem em cima desse ossinho. Bem em cima dos isquios. Isso. Muito bem. Tá? Agora a gente já sabe onde fica e é onde a gente precisa sentar. Porque, olha, imagina, se tu perceber, quando a gente senta bem em cima deles, o corpo ele não fica, ele não precisa se esforçar para ficar nessa posição. Porque a gente encontra um ponto de equilíbrio da tua coluna em relação à tua pelve. Quando tu joga o corpo para trás, quando tu senta assim, tem muitos músculos que estão ativos para te manter essa postura que não é confortável, né? E se tu senta ao contrário, muito para frente, por exemplo, tu tá lá atirado, ou tu tá fazendo alguma coisa que tu tenha que se inclinar para frente, é a mesma coisa. Isso aqui também vai exigir muito do teu corpo. Então, a gente vai achar esse meio do caminho do corpo para manter esse equilíbrio, tá? Agora, a gente vai movimentar os braços. Então, assim, o nosso corpo, ele faz uma espiral, tá? Eu não comentei isso, vou falar agora. Mas a gente tem vários movimentos na nossa coluna, tá? Nossa coluna faz vários movimentos. Ela faz uma flexão, ela faz uma extensão para trás, ela faz as inclinações de um lado para o outro e ela faz as rotações, tá? Para cá e para cá. Então, ela está faz em vários eixos, multidirecional, tá? Então, agora, o nosso corpo, ele gosta muito das espirais. A gente tem espiral em todo o nosso corpo. Nosso corpo, ele torce todo. Se imaginar, ele torce em vários ângulos. E essa torção, ela é muito importante, tá? Então, a gente vai começar a fazer essa torção agora, essa espiral com os nossos braços. Eu vou pedir que vocês continuem sentados lá, nos isquios, achem esse ponto. E agora a gente vai fazer assim, ó, a gente vai botar as duas mãos nos joelhos, em cima, e vamos tocar o dorso da mão com o dorso da mão. A gente vai fazer isso aqui, para frente, tá? E agora a gente vai começar a rodar essa palma da mão para fora. Então, a gente começa a espiralar, rodar a palma da mão para fora e trazer do lado do corpo. Do lado do corpo, tá? Fiquei aqui. E agora eu começo a, de novo, ó, rodar a palma da mão para fora, juntar dorso da mão com dorso da mão lá na frente, da minha barriga. E vou abrir de novo. E vai sentindo o movimento que faz os teus ombros e a tua coluna enquanto tu tá fazendo isso. Eu brinco que é como se a gente fosse o braço, como se fosse um parafuso. E eu tô torcendo esse parafuso para dentro e torcendo esse parafuso para fora. E eu começo a observar o que acontece com os meus ombros primeiro. Quando eu tô com o dorso da mão, os meus ombros vêm para frente. Essa posição a gente já conhece. E agora quando a gente vai com a palma da mão para fora, assim parece melhor, né?
E agora eu vou para frente e para fora. E agora, percebe a tua coluna. Percebe que enquanto tu está fazendo esse movimento com os braços, se tu não sente vontade de mexer a coluna junto. E se tu quiser, vai experimentando a fechar e a abrir a tua coluna. Olha a conexão que também tem os nossos braços com a nossa coluna. A gente tem duas cinturas. A cintura pélvica, que é aquela da bacia que eu falei para vocês, que tem relação com a nossa coluna, aonde estão os isquios. E a nossa cintura escapular, que tem relação com os nossos ombros. Isso, e esses ombros, quando a gente está com uma postura mais errada, esses ombros eles ficam mais para frente. E eu estou fechadinha. E quando eu estou com uma postura melhor, esses ombros estão mais alinhados, o meu peito está aberto. E eu estou com os ombros distensionados, né? Abertos e alinhados. Isso, muito bem. Aqui a gente viu uma espiral, tá? Ok. Agora, nós vamos fazer um movimento que é assim. A gente vai colocar as duas mãos atrás da cabeça. Ficar de frente que é melhor, tá? Os pés bem apoiados e sentindo bem os isquios lá na cadeira, tá? Daqui, nós vamos arredondar a coluna para trás primeiro. Então, eu vou fechar um pouquinho os cotovelos e eu começo a levar o peso lá no meu cóccix de novo. Então, ó, arredondo e eu olho para baixo. Eu olho lá para o meu abdômen. E agora eu começo a abrir os meus cotovelos, passando o peso mais para os meus isquios. E agora, olha um pouquinho para o teto e abre o teu coração. Abre os teus cotovelos para fora. Isso é uma extensão de coluna. E agora a gente vai arredondar de novo. Eu fecho os cotovelos, aproximo um do outro. Vou levando o peso mais lá no cóccix. A gente já fez esse movimento. Fecho os meus cotovelos e olho lá para o meu abdômen. Percebo como é que fica a minha coluna. Cuidado não puxar o pescoço. Só relaxa as mãos. E agora vem, levando o peso mais para os isquios. Abrindo os cotovelos. Leva o teu olhar e o teu coração lá para o teto. Abre o coração, abre o teu peito e abre os cotovelos. Isso, mais duas vezes. Aqui a gente vai passar o peso lá para o cóccix. Eu flexiono a minha coluna, eu me fecho. E eu volto com o peso lá nos isquios e venho abrindo o meu peito, abre o meu coração, abre os cotovelos, levanto o olhar um pouquinho. A gente está fazendo o movimento, a extensão, um movimento bem inverso do que a gente fica. Quando a gente fica muito tempo, por exemplo, no telefone celular, a gente fica muito mais em flexão, em fechamento, do que na extensão, quando eu levanto o meu olhar. Quando eu me abro para a vida, abrindo os braços, abrindo o peito. Isso. E volto agora o olhar lá na frente, centralizo. E agora a gente vai fazer uma inclinação. Primeiro a gente vai fazer assim, a gente vai imaginar que a gente quer tocar o cotovelo direito no chão. Então a gente faz assim, a gente vai como se fosse cavar, cava com uma pazinha, como se o teu cotovelo fosse uma pá, e tu vai cavar com essa pazinha. Então o cotovelo vai fazer isso aqui, ó, ele vai para baixo primeiro, e como se fosse uma pá, a gente vai cavar lá na terra. Cava e agora vem raspando pela parede lateral. E agora o cotovelo contrário desce e esse cotovelo sobe para o teto. E eu espreguiço. Isso. E daí eu vou fazer de novo. Eu volto para o meio e eu começo a descer o cotovelo direito lá para o chão. Cava lá embaixo. Vem raspando pela parede lateral. E vai com esse cotovelo lá para o teto e espreguiça.
Deixa abrir bem a lateral. Inclinamos o corpo. Inclinação. Mais uma vez. Vou pro meio. Pego a minha pazinha. Cavo lá na areia. Venho levantando. Vai percebendo o que faz os teus isquios enquanto tu tá fazendo esse movimento. E tá tudo bem. Aí. E agora a gente volta pro meio. Voltou pro centro. Isso. Vamos repetir 3 vezes com o outro lado. Primeiro, vamos pro lado esquerdo. Venho cavando. Vou alongando. E vou pro teto. Eu posso até levar meu olhar, ó. Deixa o meu olhar subir pro teto também. Aí. E vou de novo. Vou pro meio. Cavo lá na areia. Venho raspando o cotovelo lá na parede lateral. E abro. E espreguiço esse lado. Percebe como é que está um lado em relação ao outro. Temos diferenças de um lado e de outro. E mais uma vez só. Isso, vou percebendo esse movimento, como se fosse uma onda. Isso, e vem. E abro. Isso. Volto pro meio. Solta o braço. Relaxa os ombros um pouquinho. Agora você vai ver as rotações, tá? Vamos rodar o corpo. Então, para rodar o corpo, a gente vai fazer assim, ó. As mãos, as pernas ficam na largura do quadril. Consegue ver, Paula? Sim. Okay. Uhum. Então, as mãos ficam na largura, as pernas ficam na largura do quadril. E daí a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos botar as palmas das mãos por dentro da perna e vamos pressionar um pouquinho. Pressiona a perna contra a mão e a mão contra a perna. E daí faz a mesma coisa para o outro lado. Por fora agora. Perna contra a mão, mão contra a perna. Por dentro. Por fora. E percebe o que se tensiona no teu corpo quando tu faz isso. Tá? Agora a gente vai fazer assim, ó. Uma mão tá por fora e a outra mão tá por dentro. E eu faço a mesma pressão. E troco. E troco. E pressiono. Mais uma vez só. E pressiono. Ok. Agora a gente vai deixar a mão que tá dentro, a gente deixa. Tá? Se for a mão direita, vamos fazer assim, se vocês podem fazer com a mão direita primeiro por dentro, tá? Então, mão direita por dentro, mão esquerda por fora. E agora eu faço essa força de empurrar e começo a rodar o meu corpo pro lado esquerdo, ó. Eu rodo para a esquerda, mantenho essa força, volto pro meio. Deslizo e faço pro outro lado. Continuo fazendo essa tensão das mãos e das pernas. E volto. Isso. E empurro e torço. Como se alguém te chamasse e tu quer olhar para trás. Pensa, percebe como é que estão os teus isquios. Esses ossinhos agora que tu já conhece, tu já sabe onde é que ficam. Sente eles bem firmes. Isso. E vai fazendo essa torção. Mais uma vez. Aí. Muito bem. Deixa as mãos em cima das coxas, com as palmas das mãos para baixo. Fecha agora os teus olhos. E eu vou pedir que tu faça aquele checklist, aquele raio-x no teu corpo de novo. Sente os teus pés, sente as pernas, sente teus glúteos tocando a cadeira, vê como é que eles estão em relação ao início, a tua coluna, os teus ombros. Faz uma respiração agora bem profunda. E solta o ar. Pode ser pela boca, pode ser pelo nariz. Vê como for mais confortável para ti.
E pronto, pode abrir os olhos. Muito bom. E Paula. Exploramos um pouquinho dos movimentos a partir do quadril. E, enfim, exploramos todos os movimentos da coluna, na verdade, para poder entender que tudo tem uma relação, tudo começa desse quadril, né? Tudo começa dessa pelve. Luana, eu queria colocar aqui que eu fazendo junto, o que eu percebi? Que no final, quando acabou, quando tu pediu para fechar os olhos e perceber de novo o corpo, eu percebia muito mais o meu corpo do que antes. Eu conseguia sentir muito mais do que antes, do que no começo. Exatamente. E me fez lembrar todo esse teu ensinamento prático de agora, me fez lembrar uma abordagem de um texto, de uma leitura de um artigo que eu fiz para este trabalho e que eu apresentei uma fala no primeiro encontro, onde fala da importância da consciência corporal para o ajuste da postura, né? Porque eu vejo, às vezes, a gente quer ajustar, quer arrumar, endireita, né? Senta direito. Só que a gente não tá nem aí, a gente não sabe mesmo que posição que tá a nossa perna, a gente nem sente isso, né? Então, o que eu percebo depois dessa nossa prática é que parece que se a gente se sente, né? Não se sentir de se tocar, mas se sentir de perceber aonde está o nosso corpo, a gente consegue se alinhar melhor. Isso. É a partir da vivência corporal, né, Paula? Isso que tu comentou, de tu sentir, tu só conseguiu ver essa diferença toda porque tu fez uma vivência corporal. Então, às vezes, a gente vai falar Sim. e a pessoa não vai entender aquilo. Mas quando ela viver e ela sentir no corpo dela, opa, agora eu sei onde é que fica. Sim. Né? Então, essa vivência precisa, por isso que o movimento é tão importante. Por isso que se movimentar é tão importante, independente da idade que tu tá, né? Então, o movimento, ele traz isso aí, ele traz essa consciência. É importante, sim, educação postural, educação em saúde, educação postural, mas muito mais do que isso é linkar a educação, né, que é tu ter o conhecimento, mas também tu fazer a prática, porque é a partir dessa prática que tu vai conseguir poder fazer essa diferenciação do teu corpo, poder integrar aquilo também que tu aprendeu ouvindo, né? Sim. Porque às vezes tu ouve também, quando não faz a prática, tu não fica com a consciência mesmo. Sim. Tu entendeu intelectualmente, mas tu não entendeu sentindo, né? E sentir é a chave de tudo. O movimento é a chave de tudo. E muitos desses, se não dizer todos os movimentos que tu mostrou, é muito fácil, é muito prático de ser feito pelo estudante, até durante as aulas. Exatamente. Porque tá na posição sentada, ele tá lá, assiste a aula, daqui a pouco, opa, eu posso tentar, né, tomar uma consciência da minha posição aqui agora. Então, não é uma coisa que requer um equipamento sofisticado, né? Exato. Ou armar todo o ambiente. Não, ele faz ali sentado da maneira onde ele tá fazendo sua aula. Exato. Né? Exatamente. E tem um outro movimento agora só, um parênteses, não vou falar sobre isso, mas me veio agora com o teu relato. Tem um movimento que a gente faz, que a gente faz desde sempre. E não só nós, mas os animais, que é o espreguiçar. O espreguiçar, ele já